Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Balak e o nosso tema é o segredo da estrela. Números 24:17 diz: Eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não perto. Uma estrela sairá de Jacó, um cetro sairá de Israel, e atacará pelos cantos de Moabe e derrubar todos os filhos de Set. Essa é uma parte da profecia de Bilam, Balaão, acerca de Israel. E nós vamos explicar essa profecia melhor para você agora. Mas primeiro vamos entender o seguinte: o que é uma estrela? Então, do ponto de vista aqui da Terra, quando nós olhamos para cima, uma estrela parece um ponto minúsculo e cintilante de luz, que ele está dentro de um mar insondável das trevas. No entanto, uma estrela é uma esfera luminosa de plasma, um reator termonuclear de hidrogênio. Meu Pai, o nosso próprio Sol, ele é uma estrela que fornece luz, calor e energia para a Terra. Então, quando a gente vai entender do ponto da astrofísica, as estrelas, elas são, a nosso ver, olhando daqui para lá, minúsculos pontos, mas quando nós chegamos perto delas, são corpos celestes extraordinariamente grandes e poderosos. Então, quando o universo iniciou-se, as estrelas começaram a ser formadas e foram formadas todas a partir da palavra do Eterno. Então, os elementos em si começaram a sofrer explosões, a se juntarem uns aos outros, para que eles pudessem formar as estrelas, os cometas, os planetas, depois as galáxias, etc. Então, a gente vai entender agora uma coisa um pouquinho diferente sobre isso, porque o Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico, ele vai dizer para a gente o seguinte: os átomos dos nossos corpos são rastreados a estrelas que os manufaturaram em seus núcleos. Explodiram esses ingredientes enriquecidos em nossa galáxia, bilhões de anos atrás. Por essa razão, estamos biologicamente conectados a todas as outras coisas vivas do mundo. Estamos quimicamente conectados a todas as moléculas da Terra. Estamos atomicamente conectados a todos os átomos do universo. Nós não somos figuradamente, mas literalmente Stardust. Olha só que interessante. Esse homem está dizendo para a gente uma coisa que a própria Bíblia diz: que nós somos parte do planeta Terra e parte de todo o universo. Porque em todo o universo existe o DNA do Eterno. Ou seja, a configuração da criação do universo carrega consigo o DNA do seu Criador. Todas as coisas, todas as matérias vivas ou as matérias inanimadas, elas carregam esse DNA do Eterno. Então, como o homem ele foi feito a partir desse DNA da Terra, ele carrega consigo também essa associação com a Terra e com os demais planetas. Isso é uma coisa também muito interessante, porque quando nós falamos da Terra, que é o local onde nós vivemos, há uma injunção, uma conexão muito forte do homem com a própria Terra. E isso fica muito claro na Torá, quando a Torá fala no livro de Levítico sobre o ano de Shemitah e depois o Yovel, o descanso que a terra tem que ter ao sétimo ano, que é o Shemitah, que está ligado ao Shabat, que o homem precisa descansar no sétimo dia. E no Yovel, que é o jubileu, onde há redenção, onde há devolução, onde cada um volta para a sua própria casa e para a sua própria possessão, mostra para a gente que essa é uma conexão espiritual com o homem quando ele parte dessa vida e retorna para a sua possessão eterna, para o lugar onde ele tem a sua família celestial, porque ele foi criado a partir dessa família advindo de Adão e Rava. Isso também é uma coisa bem interessante, porque nós entendemos hoje que isso tem uma questão espiritual por trás dela. O homem ele precisa estar conectado com a terra e precisa estar conectado com outras pessoas, para que através disso ele cumpra a sua missão
para a qual ele foi criado, gerado e colocado no planeta Terra. Agora, eu quero mostrar para você uma coisa interessante. A palavra Quimá, ou o aglomerado estelar das Pleiades, que está lá em Jó 9:9. Quem fez o Urso e Órion, as Pleiades e as Câmaras do Sul. Já está falando aqui de galáxias. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: tinha telescópio naquela época para já saber que existiam galáxias fora da Terra? Será que Jó tinha esse conhecimento? De onde adveio todo esse conhecimento? Então nós vamos perceber que há essa conexão do homem com, não só com a Terra, mas também com o universo, mostrando que o Eterno vai trazendo para o homem um conhecimento que está além daquilo que ele pode entender num primeiro momento, mas que depois esse conhecimento vai se desdobrando e se encaixando na história da humanidade. A estrela de Abraão. Há uma tradição em relação a Abraão que em seu nascimento havia uma estrela no Oriente. Quando nosso pai Abraão nasceu, uma estrela se elevou no leste e engoliu 4 estrelas dos 4 cantos dos céus. Os magos de Nimrod disseram-lhe: terá a esta hora nascer um filho, de quem vai lançar um povo destinado a herdar este mundo e o mundo vindouro. Com a sua permissão, que seu pai receba uma casa cheia de prata e ouro, com a condição de que seu filho recém-nascido seja morto. Isso é algo que está no Sefer Haggadah. E esse escrito rabínico aqui, judaico, mostra para a gente o seguinte, que quando o homem que iria lançar as bases para o nascimento da nação judaica, segundo os nossos sábios, Abraão foi o primeiro judeu, e esse homem, quando ele nasceu, segundo a tradição, havia uma estrela no Oriente anunciando o seu nascimento. Isso também é muito interessante, porque isso mostra para a gente as conexões proféticas entre grandes homens de Deus na história da humanidade. Desde o princípio, os filhos de Israel são comparados às estrelas. Gênesis 15, 5-6 diz assim: e ele o levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se fores capaz de enumerá-las. Então ele disse: assim será a tua descendência. Ele creu em Hashem e isso contou a ele como justiça. Então, o Eterno falou para Abraham, que havia nascido e quem deu o sinal do seu nascimento foi uma estrela, que o povo de Israel seria como essas estrelas, uma descendência numerosa e poderosa. De acordo com Rashi, Hashem ergueu a sua mão, ergueu Abraão acima das estrelas e disse-lhe para olhar para baixo. Segundo Rashi, Abraão foi arrebatado fora do planeta Terra. Tá? Ele disse assim: ele o tirou da esfera terrestre e o levantou acima das estrelas. Isso explica a expressão rabatá, olhando de cima para baixo. Então, é como se Abraão tivesse sido levado no tempo e ele viu toda a sua descendência. Imagine que isso pode acontecer a um homem. E aqui nesse caso não é um homem qualquer, é um homem especial, ele é chamado de amigo do Eterno. Isso é uma coisa muito interessante quando nós paramos para perceber que ser amigo do Eterno significa ter um relacionamento com ele, não só de intimidade, mas um relacionamento no qual há uma cumplicidade entre os dois. E quando nós vemos a história de Abraão, nós notamos que isso é um fato. Ele ora por outras pessoas e o Eterno atende. Ele ora pela sua esposa e o Eterno a cura. Ele ora por um filho e o Eterno traz a ele um filho. Há uma cumplicidade entre os dois, entre o Eterno e Abraham. Porque Abraham seria a mola mestra que traria a existência à nação de Israel. E hoje, quando nós fazemos as nossas orações,
e nós lemos nas Escrituras falando acerca do Eterno, ele é chamado de o Deus de Abraham, Isaac e Jacob, os 3 patriarcas. Embora essas estrelas cintilantes pareçam ser pequenas, elas são fontes de enorme poder. Por isso diz que o povo de Israel é comparado às estrelas em grandeza e em poder. Tá? E lá em Deuteronômio 1:10 está escrito: Hashem, o teu Criador, te multiplicou, e eis que hoje sois como as estrelas dos céus em multidão. Engraçado, eles foram para o Egito com 70 pessoas, 70 almas, e estavam no deserto com cerca de 2,5 milhões de pessoas. E se nós pensarmos em termos proporcionais, realmente o Eterno havia multiplicado eles como as estrelas dos céus. Eles eram uma multidão. É uma multidão de um povo que estava para conquistar Canaã, uma multidão poderosa. Mas uma multidão que ainda precisava de direção, uma multidão que carecia ainda de ser levada ao seu destino pelo seu Criador. Então o Rashi vai fazer uma pergunta interessante sobre esse verso, dizendo o seguinte: mas eles eram, naquele dia, tão numerosos quanto as estrelas dos céus? Eles não eram apenas 600 mil? O que então, ou qual é o significado de eis que hoje és? Significa, bem, és comparado ao sol, significando que você vai existir para sempre como o sol, a lua e as estrelas. E é interessante isso, irmãos, porque o povo judeu tem uma promessa de que cada judeu tem um quinhão no mundo vindouro, ou seja, um povo a quem a eternidade já está destinada. E essa é uma coisa muito linda, porque cada um de nós que somos crentes em Yeshua e permanecemos fiéis a Ele, temos a nós a eternidade como prêmio maior. Ou seja, nós seremos para sempre, nós existiremos para sempre. As nossas vidas terão um significado eterno, não só neste mundo, como no mundo vindouro. A estrela no leste. Como o nascimento de Abraham, na revelação do Messias, está conectada à estrela do Oriente. Uma estrela sai de Jacob. Números 24:17 diz. E o que os nossos sábios dizem? Eles dizem que o ciclo septenal em que o filho de Davi vem, vai acontecer da seguinte forma, tá? No primeiro ano não haverá alimento para todos que precisam dele. No segundo ano, as flechas da fome serão desencadeadas. No terceiro ano, uma fome severa. No quarto ano, nem fome nem abundância. No quinto ano, grande abundância, e uma estrela emergirá do leste. Esta é a estrela do Messias, que será visível no leste por 15 dias. Se isso durar, será para o benefício de Israel. No sexto ano, ruídos e sons. No sétimo ano, batalhas. E no final do sétimo ano, alguém contemplará o Messias. Isso está escrito na Haggadah HaMashiach. E é interessante isso, irmãos, porque quando nós lemos isso aqui escrito acerca da tradição judaica, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Isso é uma pincelada na grande tribulação. Ora, isso aqui para a gente não está conectado com o nascimento do Messias, mas com a vinda dele. Isso é muito interessante também, porque na tradição judaica nós vamos ver as alternâncias entre as profecias, e essa é uma delas. Muito, muito interessante isso aqui, e eu gostaria que você prestasse atenção, porque a tradição rabínica vai insistir em falar acerca do Mashiach, mostrando sempre que tem sinais. Existem sinais que acontecerão para que ele venha. O conceito da estrela que liga ao Messias é um segmento antigo na tradição judaica. Rabino Akiva deu a Shimon Bar Kozeba o nome de Bar Kokhva, ou seja, o filho da estrela, proclamando o Messias, ligando a profecia de Números. Só que, nesse tempo, Israel estava lutando, contra o Império Romano em uma última posição pela sua liberdade. O texto chamado A Oração do Rabino Shimon Bar Yochai declara: e durante o sexto ano uma estrela aparecerá no leste, e em cima dela uma vara de fogo com uma lança. As nações gentias vão reivindicar: esta estrela é nossa! Mas não é assim. Antes ela pertence a Israel, como as escrituras prevêem. Uma estrela sairá de Jacob. O tempo de seu brilho será durante a primeira vigília da noite por 2 horas.
será estabelecido por 15 dias no leste, e então girará para o oeste e girará similarmente por 15 dias. Se deveria ser mais, isso é bom para Israel. Isso também é uma parte da tradição rabínica, né? E esse texto ele foi aplicado ao Bar Kokhba, né? Que foi o falso Messias que surgiu. E na realidade isso não se cumpriu com ele. Por quê? Porque ele não era o Messias verdadeiro, isso é óbvio. Mas o conceito do Messias está tão ligado a isso que os rabinos eles esperam ansiosamente que o Mashiach se manifeste. E isso está acontecendo nos nossos dias, porque hoje em dia a sede e a necessidade pelo Messias é tão grande que se fala nisso regularmente. Todas essas tradições, elas estão interligadas e mostram um tema consistente, conectando a estrela do Oriente com a vinda do Rei Messias. E esse será um sinal para você, quando você ver que no começo de uma semana há chuva, e na segunda semana a perda das flechas da fome, e na terceira uma severa fome, e na quarta não há fome, mas também não há satisfação, e na quinta a grande saciedade. Uma estrela aparecerá no leste, com uma vara em cima dela. Essa é a estrela de Israel, como diz a Escritura. Então, novamente, essa profecia surgindo aqui e mostrando para a gente como há uma insistência dos rabinos e dos sábios de falarem sobre isso e fazerem essas conexões. Aqui, ele chama o ano de semana. Então, cada dia da semana, tá, é um ano. Isso também é consistente com a profecia de Daniel, tá? Falando de semanas de anos. Muito interessante isso aqui também, tá? E vamos agora falar um pouco do Zohar, que ele liga o Messias à Galileia. E ele diz assim, a glória de sua majestade refere-se ao Messias quando ele se revelar na terra da Galileia. Porque nessa parte da Terra Santa começou a desolação. E, portanto, ele se manifestará primeiro. E quando o Messias tiver se manifestado, uma estrela surgirá no Oriente, em matiz e brilhante, e outras 7 estrelas a rodearão, e guerreará sobre ela por todos os lados, 3 vezes ao dia por 70 dias, diante dos olhos do mundo inteiro. A única estrela lutará contra os 7, com raios de fogo flamejando de todos os lados, e os ferirá até que sejam apagados, noite após noite. Depois de 70 dias, a única estrela desaparecerá. Lógico que esse texto aqui é um texto escatológico, e você vai perceber que ele tem uma conotação muito interessante, porque primeiro ele aponta a revelação do Messias para a Galileia. Depois, ele fala que essa estrela vai surgir no Oriente, e que essas 7 estrelas o rodearão, e ele guerreará sobre elas por todos os lados, até que ele vai continuar lutando por 70 dias, e essa única estrela vai desaparecer. Isso é uma coisa interessante, porque isso está falando sobre uma guerra contra as nações que estavam em Canaã quando Israel chegou. Haviam 7 nações que foram desbancadas pela nação de Israel. Então é como se houvessem 7 principados, né? 7 seres espirituais que eram os governantes daquela terra, e o Messias viria para desbancá-los a todos. Isso também mostra para a gente o poder do Messias associado a uma estrela. Novamente, aí nós vamos ver que, assim como na física ou na astrofísica, né, ou na astronomia, a estrela, ela é vista por nós como algo pequenino, mas quando ela é vista de perto, ela carrega um poder muito grande, porque ela é um objeto grandioso, poderoso. O Messias também, quando a gente olha para ele, ou as nações olham para ele, eles acham que ele não tem lá muito significado, e que ele não é lá grande coisa. Mas quando o Messias se manifesta de fato e de verdade, o seu poder é visto, e ele começa a vencer no reino espiritual primeiro, para que essas vitórias se manifestem depois no reino físico. E Yeshua começou o ministério dele assim,
vencendo primeiro Satanás lá em Mateus capítulo 4, e depois ele vem gradativamente vencendo em cada um dos momentos do seu ministério. O Mateus, ele também liga a Galileia ao Messias, com base na profecia lá de Isaías. Tá escrito assim: e deixando Nazaré, ele veio e habitou em Cafarnaum, que fica na costa do mar, nas fronteiras de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulun e a terra de Naftali, pelo caminho do mar e além do Jordão, a Galileia dos gentios. As pessoas que estavam sentadas na escuridão viram grande luz, e para os que estavam sentados na região e sombra da morte, brotou a luz. Olha só que coisa tremenda. Isaías, então, quando profetizou isso, ele certamente não sabia o que iria acontecer no futuro, mas quando Mateus vê o nascimento do Mashiach e a sua manifestação na Galileia, ele faz imediatamente a conexão com a profecia, mostrando que Yeshua estava cumprindo a profecia de Isaías. Por isso, para que o Messias hoje seja aceito e seja, digamos assim, certificado, ele precisa cumprir tudo isso aqui que diz a Escritura. Só que nós temos o entendimento e a certeza que não tem jeito. E você vai dizer assim: por que não tem jeito? Porque Yeshua já veio e cumpriu. Não tem um segundo cumprimento, não vai nascer uma outra pessoa em Belém. Essa pessoa não vai depois para a Galileia e vai se manifestar a partir da Galileia. Você sabe por quê? Porque isso já foi feito por Yeshua. Então, essa estrela que é Yeshua, ele carrega esse segredo da profecia cumprida, da profecia que se manifestou em carne, da profecia que esteve entre nós e da profecia que agora está trazendo uma nova dimensão ao mundo por causa da sua vida. Agora vamos falar um pouquinho dos magos. O Midrash observa que os astrólogos gentios reconhecerão a estrela e haverá um governante em meio a Yaakov. No início, uma estrela surgiu do leste, da cabeça da qual havia uma espada. Israel viu isso e disse aos outros: que é isso? As outras nações perguntaram aos astrólogos: qual é o caráter dessa estrela? Eles disseram a eles: esta é a estrela de Israel. Este é o rei que ainda se levantará para eles. Assim que Israel ouviu isso, eles se aproximaram do profeta Samuel e disseram-lhe: dá-nos um rei para nos julgar, assim como todas as nações. Assim como as nações disseram. Nesse contexto diz: uma estrela surgirá de Yaakov. E assim também no final dos dias uma estrela deve surgir no leste, e a estrela do Messias, como diz, e haverá um governante no meio a Yaakov. Rabi Yosef disse: na língua dos arameus o leste é chamado Yerd, e gasta 15 dias no leste. Se demorar mais, é somente para o bem de Israel, e então você pode esperar os passos do Messias. É um texto um pouco grande, mas ele mostra para a gente algumas coisas bem interessantes. Primeiro, os astrólogos ou os astrônomos, que vieram para honrar Yeshua quando ele nasceu, eles provavelmente vieram de Babilônia e eram judeus residentes ali na Babilônia que não retornaram após a permissão que foi dada para que os judeus retornassem depois dos 70 anos. Eles provavelmente ficaram ali para que eles pudessem estar monitorando o espaço até que o Messias viesse. E eles vieram para honrar o rei Messias porque eles reconheceram o sinal nos céus. E eu quero destacar isso. Isso é muito, muito importante. Os sinais que acontecem nos céus. O próprio Yeshua falou que as potências dos céus seriam abaladas. Quando ele fala disso, ele não está falando só do mundo espiritual. Ele está falando também do mundo físico. Porque os irmãos sabem com certeza que os demônios eles estão nas regiões celestiais. E nós sabemos que para nós, olhando para cima, isso são os céus. Assim como os planetas, os asteroides, os cometas, a lua, o sol, tudo isso para nós estão nos céus. Então, as potências espirituais, elas já foram abaladas. As físicas ainda serão. Mas isso é interessante porque
a gente vai pegando a profecia e percebendo o desdobramento dela. A profecia fala que esse homem que se manifestaria, o Messias, ele seria um rei. Só que Israel pediu um rei como as nações queriam, não um rei dado pelo Eterno. Veja a diferença disso. Saul, quando começa a reinar, o seu reino, ele não permanece para sempre. Quando Davi começa a reinar, o Eterno dá a ele uma promessa, que no trono dele se assentariam os seus filhos. E os filhos de Davi reinariam para sempre. Olha que interessante isso. Isso demonstra também que existe uma linhagem da qual o Messias procederia, que é da linhagem de Judá. Isso soa incomumente familiar, como conta Mateus, falando agora da profecia, né? Ora, quando Yeshua nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Olha que legal isso aqui. Mostra pra gente mais uma coisa muito interessante. Eles terminam dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ele já nasce rei, ele já nasce da tribo de Judá, mas ele já nasce com a certeza de que ele reinará sobre os judeus para sempre. O Filho comenta, né, sobre a identidade desses magos. Ele diz assim: e na terra dos bárbaros há numerosas companhias de homens virtuosos e honrados. Entre os persas existe um grupo, os magos, que investigam as obras da natureza para o propósito de se familiarizar com a verdade. Inicia os outros nas virtudes divinas, com explicações muito claras. Esses astrólogos ou astrônomos, né? Eles eram homens que haviam de ensinar isso para gerações futuras. Eles tomavam as escrituras e, através das escrituras, eles mostravam para as gerações futuras as profecias acerca do Messias que se manifestariam nos céus. Ou seja, os céus dariam um sinal para a terra: o rei dos judeus nasceu. E esses magos, né, ou esses astrólogos, ou astrônomos, eles dão presentes ao recém-nascido rei do Messias, o rei Messias. A estrela que eles viram no Oriente foi adiante deles, até que veio e parou onde estava o menino. Quando viram a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E quando entraram na casa, viram um menino com Miriam, sua mãe, e prostraram-se e adoraram-no. E quando abriram seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. Que bênção, né? Essa estrela é muito inteligente. É uma estrela única que estava nos céus, porque essa estrela guiou esses homens até Beit-Lehem, até Belém, e na casa onde Yeshua estava. Oh, estrela sabida essa! Oh, Baruch Hashem! E a gente vai perceber que havia uma manifestação divina em forma de uma luz muito poderosa, muito forte, que estava guiando esses homens como um sinal nos céus, até onde estava aquele que é nascido, o rei dos judeus. E é interessante que esse título, depois ele vai ser reivindicado, né? Porque ele está sendo, um dos argumentos foi, porque Yeshua está dizendo que ele é o rei dos judeus? E isso é colocado lá no epitáfio, né, da cruz onde Yeshua foi pregado. E é interessante, irmãos, que no nascimento ele foi declarado rei, e também na sua morte ele foi declarado rei, porém não reconhecido como rei. E aí a gente vai perceber que o reconhecimento veio mais tarde, quando Yeshua foi assunto aos céus. Os dons dos magos, ou os presentes, né, têm um significado especial, conforme é ilustrado pelo Zohar. O pecado é vermelho, como se diz, ainda que os teus pecados sejam como escarlate. O homem coloca o animal sacrificial no fogo, que também é vermelho.
O sacerdote salpica o sangue vermelho em volta do altar, mas a fumaça que sobe aos céus é branca. Assim, o vermelho é transformado em branco. O atributo da justiça é transformado no atributo da misericórdia. Rabino Isaac disse: vermelho do sangue e branco da gordura são oferecidos para sacrifício, e o odor sobe de ambos. As especiarias do incenso são em parte vermelhas e em parte brancas. O incenso é branco, a mirra pura é vermelha, e o odor sobe de vermelho para branco. Olha só que interessante isso. E Yeshua carregaria sobre si o atributo da justiça, mas também o atributo da misericórdia. A sua vida seria pautada por esses dois atributos. Olha que lindo isso. Mostrando que quando Yeshua morreu, o sangue dele, vermelho, transformaria-se em branco. Não no sentido de que o sangue ficaria branco, mas o efeito dele traria brancura e traria perdão aos pecados da humanidade. E assim, o seu sacrifício expiou todos os pecados do homem, trazendo a ele brancura e justiça, coisa que animal nenhum poderia fazer definitivamente. Cada vez que o homem pecasse, ele teria que levar um sacrifício. Para Yeshua, foi um sacrifício único e eficiente para nos trazer perdão. Rashi, ele cita Onkelos explicando a ligação entre a mirra e Moriá, o local do sacrifício de Yitzhak. Onkelos o tornou a terra do serviço, como aludindo ao serviço do incenso, que continha mirra. Mor é foneticamente similar a Moriá, nardo e outras especiarias. Quando Yitzhak ia ser sacrificado, ele foi substituído por um cordeiro. Ou seja, isso aponta para o serviço do templo, quando o incenso era levado até a presença do Eterno, e ele era queimado e exalava dali um odor muito doce, muito gostoso, mas a aparência dele era branca, mostrando para a gente que assim como isso aconteceu no templo, aconteceu também no Monte Moriá, quando Isaac ia ser sacrificado, mas o cordeiro morreu no lugar dele. O efeito da morte do cordeiro seria essa aparência branca que subiria e o cheiro agradável ao Eterno. Os presentes que são trazidos ao Messias são uma sombra da era messiânica, na qual todos os não-judeus do mundo trarão presentes ao Rei Messias. Mas chega um dia, depois da grande tribulação no milênio, quando as nações da terra subirão a Jerusalém para celebrar as festas, e as pessoas levarão presentes para Yeshua. Aleluia. Rabi Judá Bar Simeão ensinou: as nações da terra trarão presentes ao Rei Messias, filho de Davi, e ao Messias, filho de Efraim, que nós sabemos que é um só. As nações trarão presentes ao Rei Messias. Isso precisa ficar muito claro. Yeshua no milênio reinará. Ele reinará como Senhor de toda a terra. E assim que as nações da terra vierem ao Rei Messias, ele perguntará: há filhos de Israel entre vós? Traga-os como presentes para mim. Eu queria que você entendesse essa declaração agora, porque os judeus se espalharam por todo o mundo. Imagine no milênio, as nações da terra subindo a Jerusalém, e entre elas subindo judeus e gentios juntos para servirem a Yeshua. E Yeshua pergunta: tem algum judeu que vieram da nação fulana de tal? Me entrega eles aqui, que eles são os presentes que eu quero receber desta nação. Ou seja, as nações entregarão ao Messias os seus filhos nos braços, para que o Senhor possa cuidar deles com amor, com carinho, e eles possam reconhecê-lo como o Senhor de toda a terra. Aleluia! O que era a estrela? Essa estrela de Belém é um assunto de debate. O pessoal diz que era uma supernova, um cometa, uma conjunção planetária ou um evento sobrenatural. Dizem que o cometa de Halley brilhou no céu no ano 12,
antes do Messias, depois do Messias, né? Então o astrônomo alemão Johannes Kepler descobriu 3 conjunções dos planetas Júpiter e Saturno durante o ano 7 depois do Messias. Astrônomos chineses viram uma nova no ano 5 depois do Messias. Em favor da hipótese da conjunção, Alfred Edersheim menciona então e descarta um comentário de Abarbanel que apoiaria a hipótese da conjunção. Ele diz assim, em seu comentário sobre Daniel, que o rabino estabeleceu, que a conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes indicou não apenas os eventos mais importantes, mas se referiu especialmente a Israel. Ele argumenta ainda que, como essa conjunção ocorreu 3 anos antes do nascimento de Moisés, que anunciava a primeira libertação de Israel, também precederia o nascimento do Messias e o livramento final de Israel. Aqui a gente vai perceber que existem algumas teorias astronômicas para explicar, tá? A explicação que a gente pode dar é que houve um evento sobrenatural, com certeza. E havia, na minha opinião, um ser celestial que guiou aqueles homens até Yeshua. Esse ser celestial, ele brilhou como um sinal nos céus, para dizer para Israel que algo diferente estava acontecendo, porque foi uma aparição fora do tempo, fora de lugar, e que estava apontando algo que já havia sido profetizado e que agora estaria se cumprindo na pessoa daquele que estava nascendo. Vamos falar sobre Geulah, tá? O processo das estrelas que saem, finalmente a aurora que rompe no mundo, é um padrão do que a Geulah, a redenção, será. À noite, embora seja noite, tem-se a luz da lua e as estrelas e os planetas. Então, quando é realmente escuro? Pouco antes do amanhecer, depois que a lua se põe e a estrela aparece, quando os planetas desaparecem, não há escuridão mais profunda do que a hora antes do amanhecer. E naquela hora o santo responde ao mundo e a todos que estão nele. Das trevas ele traz a aurora e dá luz ao mundo. A parte traseira do amanhecer, ou a parte que antecede o amanhecer, a estrela da manhã, seus raios de luz elevam à medida que se eleva. No começo a luz vem pouco a pouco, depois se espalha mais e mais, cresce e aumenta. E finalmente irrompe em brilhante glória. Sefer Haggadah. Esse texto, ele mostra para a gente que a noite se refere àquele período em que o homem estava ainda precisando e clamando pela manifestação do Messias. E mostra que isso aconteceria, a manifestação do Messias aconteceria entre o final da noite e o princípio da manhã. Ou seja, isso mostra para a gente também algo muito interessante. A redenção ocorreria na transição entre as trevas e a luz. Isso é muito interessante porque isso liga com Bereshit, capítulo 1, quando havia trevas sobre a face do abismo e o Eterno dá uma ordem: haja luz, e houve luz. Ou seja, houve um momento transacional entre as trevas e a luz, e nesse momento em que a luz se manifesta, ela traz uma revelação diferenciada ao mundo. E nós sabemos que essa luz lá de Bereshit não é a luz dos astros, nem do sol, nem das estrelas e nem da lua que vai refletir o sol, porque esses elementos ainda não haviam sido criados. Então essa luz é uma luz especial, que ela provém da eternidade, que ela ilumina todas as coisas, assim como Yeshua, que é essa luz, essa estrela que nasceu, e o livro de Apocalipse chama de brilhante estrela da manhã, que vem no momento desejado, necessário, e no momento em que havia uma profunda necessidade de que ele pudesse se manifestar para a humanidade. E algo que é extraordinário. Tudo que foi previsto acerca dele aconteceu. Até isso aqui que nós lemos no Sefer Haggadah ocorreu dessa forma. Lógico que isso é uma forma poética de falar
do tempo em que o Messias nasceu, o tempo profético que ele nasceu, fazendo com que as trevas fossem separadas da luz. Porque no momento que Yeshua nasce, há uma separação, um marco é colocado na história da humanidade. Tanto que no cristianismo se separa antes do Messias e depois do Messias, colocando ali um marco histórico, demonstrando a importância desse nascimento. Então o Rav Moshe Alshich diz, eu vejo isso, mas não agora. Ele se refere à chegada gradual da redenção para Israel. O Mashiach ben Yosef, a quem ele se refere como surgiu de uma tribo, de uma vara em Israel. Mais uma vez, irmãos, eu gostaria de deixar muito claro aqui que Yeshua vem em duas etapas. Ele veio primeiro como Mashiach ben Yosef, o Messias sofredor. A tradição rabínica diz que ele deveria vir, sofrer, morrer e ser ocultado pelo Eterno, para depois ele se manifestar como Mashiach ben David. E ele vem de uma tribo de Israel, ou seja, a tribo dos reis, a tribo de Yehudá. Rabino Haim ben Moshe também diz o seguinte, ele repete a mensagem sobre o Messias, mas a descreve de uma maneira diferente a cada vez, ou seja, a estrela e o cetro. Toda profecia que diz respeito ao Messias, e é mais bem compreendida à luz de Sanhedrin 98, onde o Talmud discute o significado da profecia, que é aparentemente contraditória, como hora marcada. Eu vou apressá-los. O Talmud explica que a chegada do Messias depende da conduta do povo judeu. Se eles merecerem, o Eterno acelera o cronograma, senão ele chega na hora marcada para o evento. É simples assim. Então, Zacarias 9,9 descreve uma visão redentor como sendo um homem pobre montado no burro humilde. Quando Bilam falou da chegada do Messias como resultado dos méritos de Israel, ele descreveu sua chegada como semelhante à de uma estrela. Isso é, uma figura celestial que faz uma aparição proeminente nos céus. Quando Bilam descreve o Messias como uma estrela emergindo de Jacó, ele se refere ao Messias que é descendente de Davi, enquanto que quando ele fala do Messias em termos de um cetro saindo de Israel, essa é uma referência ao Messias da tribo de Efraim. Vamos entender então isso aqui, porque esse é um texto bem complexo e mostra para a gente o seguinte, se Israel estivesse preparado, o Messias viria nas nuvens do céu, como Bilam diz aqui, né? Uma pessoa que vem com uma chegada semelhante a uma estrela, com poder, com autoridade. Mas se Israel não tivesse ainda preparado, ele chegaria montado num burro. Então, nós vemos o seguinte, Yeshua chega com o Messias ben Yosef, que aqui ele é chamado de o Messias da tribo de Efraim, montado num jumento, e ele é proclamado, ele é aclamado rei de Israel. E depois disso, há uma outra coisa muito interessante também, porque ele vai morrer, ressuscitar, e ele vai retornar, segundo suas próprias palavras, nas nuvens dos céus, ou seja, ele vai vir agora como descendente de Davi, com poder, com autoridade, para completar a profecia que já foi dirigida acerca dele. E isso é uma coisa muito importante a gente ver. Os evangelhos explicam isso detalhadamente, mas hoje eu estou usando só a tradição judaica para você ver que tudo que está nos evangelhos, antes de estar lá, estava dentro da tradição judaica, ok? O Pirkei de Mashiach, ele diz o seguinte, e agora vamos celebrar o louvor do Rei Messias. Ele vai chegar com as nuvens dos céus, e 2 serafins estarão à sua direita e à sua esquerda, como dizem as Escrituras. Eis que um ser humano veio com as nuvens dos céus. Serafins de fogo serão enviados para o palácio, as estrelas aparecerão como fogo em todo lugar, durante a geração em que o filho de Davi vier. Você está percebendo isso? Aqui é uma conexão do Pirkei Mashiach com o livro de Daniel, mostrando que o Messias virá nas nuvens dos céus com poder, com uma manifestação maravilhosa. E quando ele diz o seguinte, ele diz isso aqui, a gente, lendo o texto, a gente entende o seguinte, todo mundo vai estar vendo isso aqui, ok?
As pessoas vão estar vendo isso aqui. Então, isso não vai ser algo oculto. Isso aqui vai ser público. Esse momento em que ele vier para redimir vai ser público. Isso é sensacional. E aí o livro de Daniel fala também da ressurreição. Ele diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra devem despertar, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E os sábios brilharão como o brilho dos céus, e aqueles que se tornam muitos para a justiça, como as estrelas para todo sempre. Aqui já fala do período final, quando as pessoas serão julgadas, em que muitos despertarão, uns para receberem recompensa e outros para serem julgados definitivamente e receberem a punição eterna. Muito interessante isso, tá? Agora vamos ver uma outra coisa aqui bem interessante. Para nós, na Terra, olhando a olho nu e talvez não pensando muito sobre o assunto, as estrelas parecem minúsculas e insignificantes. No entanto, cada estrela é uma força poderosa e única. O mesmo acontece com cada indivíduo. No contexto do grande mundo, ele pode se sentir insignificante. No entanto, na verdade, dentro de cada um de nós existe uma fonte interna de tremendo poder espiritual, adaptada à tarefa única e essencial que devemos realizar no curso de nossas vidas. Eu quero explicar isso para você dizendo o seguinte: você lembra que no princípio desse vídeo eu falei que nós somos comparados às estrelas? Inclusive no processo de criação do homem, nós temos uma conexão com a Terra e com o universo? Então, agora esse texto está dizendo o seguinte: em cada um de nós existe uma tremenda força, um tremendo poder espiritual, que eu e você precisamos usá-lo na nossa tarefa de trazer a glória do Eterno em nome de Yeshua para o mundo. Mas para fazer isso, eu e você precisamos abrir as nossas bocas como profetas. E isso acontece quando eu e você temos comunhão com o Eterno, quando eu e você estamos conectados com a palavra do Eterno, não só estudando, mas cumprindo essa palavra, para que a nossa boca se transforme também numa boca que, quando aberta, ela demandará então palavras que se cumprirão na vida das demais pessoas, assim como aconteceu com Yeshua, assim como aconteceu com os profetas, assim como aconteceu com os discípulos do mestre. Tudo isso depende de cada um de nós, mas nós precisamos estar na posição certa, entendendo a nossa função dentro do nosso mundo e o tempo em que vivemos, para que isso possa acontecer. Olha, vamos falar agora da melhor estrela. Os judeus antigos, eles interpretam a estrela de Números 24 como Messias, como afirma o Targum Onkelos. Eu vejo, mas não agora. Eu vejo, mas não perto, quando um rei se levantar de Jacob e o Messias forem ungidos em Israel. Aqui são os dois, né? Ele matará os príncipes de Moabe e reinará sobre todos os filhos dos homens. E Edom será uma herança, e Seir uma possessão de seus adversários. Mas Israel prosperará em riquezas. Um descerá da casa de Jacob, que destruirá aquele que escapar da cidade dos povos. Isso é o Targum Onkelos. Ele fala também numa linguagem poética e profética aqui, mostrando que os dois Messias virão, né, que são os dois tempos em que o Messias vem. Ele vai matar os príncipes de Moabe e reinará sobre todos os filhos do homem, e Edom será uma herança. Edom aqui, ela é Roma. Então, mostrando que o Império Romano vai ser completamente subjugado, e Seir também vai ser uma possessão de seus adversários, que é o território, tá, do nosso querido Esaú, né? Aquele que vendeu a primogenitura. Então, ele diz o seguinte: tudo isso vai ser entregue nas mãos do povo judeu. E ele completa: Israel prosperará em riquezas. Essas riquezas não são só riquezas espirituais, mas são riquezas físicas, entendeu? Então, o Messias, quando ele vier, ele vai destruir aqueles que se levantam contra o Eterno, contra a sua palavra, e vai estabelecer Israel como o povo do governo central em toda a terra. Isso, mais uma vez, é algo surpreendente e maravilhoso, demonstrando o quanto o Eterno tem mostrado aos seus filhos qual é o destino do povo judeu. É de se tornarem
pessoas que estarão ao lado do Messias, trabalhando junto com ele, ajudando o Messias na sua tarefa de levar a palavra do Eterno a toda a terra. Embora não seja Massorá, os manuscritos do Mar Morto interpretam a profecia como segue. A estrela é o intérprete da lei que vem a Damasco, como está escrito. Uma estrela deixou Jacob, um cajado subiu de Israel. Então, para os manuscritos do Mar Morto, essa estrela, ele é uma pessoa que é o intérprete da Torá. Ora, o que Yeshua fez? Os irmãos se lembram das leituras que nós fazemos dos evangelhos, das cartas de Shaul e dos demais escritos, onde Yeshua vem interpretando a Torá e trazendo uma nova dimensão dela, que depois foi trazida também para os discípulos, que desdobraram ainda mais essas dimensões da palavra do Eterno. Tá? Então o Rambam, ele diz o seguinte: haverá uma estrela de Jacob, porque o Messias reunirá os dispersos de Israel de todos os cantos da terra. Balaão compara metaforicamente a uma estrela que passa pelo firmamento dos confins dos céus, assim como é dito sobre o Messias. Eis que veio com as nuvens do céu, semelhante a um filho do homem. Isso aqui também é uma outra coisa muito interessante, porque Yeshua fez algo que é extraordinário. Ele já está reunindo os dispersos de Israel. E eu não digo isso só fisicamente, eu digo isso também espiritualmente, porque hoje os crentes em Yeshua estão se reunindo à nação de Israel. Quantas pessoas hoje amam Israel, entendem as profecias acerca do Messias, entendem a sua conexão com Israel. Então, isso acontece tudo por causa de Yeshua. E Yeshua é esse fator aglutinador, é esse fator que ajunta aqueles que achavam que eram gentios, mas se descobrem judeus e têm ajuntados à nação de Israel. Isso de todos os lugares do mundo. Aleluia! O Maharal de Praga, ele diz o seguinte: uma estrela virá de Jacob. Ele chama o rei Messias de estrela. Nivdal, separado, exaltado do homem, assim como a estrela está no firmamento e o homem está na terra. O Messias, ele é descrito como exaltado e elevado e extremamente sublime, tal que ele é chamado de estrela mais alto do que qualquer coisa no universo. A estrela governa o mundo como ele circunda o mundo. E a extensão de seu domínio é descrita pelo resto do verso. A estrela não é fixa, mas passeia nos céus como ziquim, como meteoros que deixam uma luz à direita com muita força. Esse texto aqui do Maharal de Praga, ele mostra que essa estrela que é o Messias, não é uma estrela comum, ele não é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa que foi separada pelo Eterno, ele foi exaltado pelo Eterno para poder governar. E por onde ele passa, ele deixa um rastro de luz, um rastro de bênção, um rastro de glória e de vitória. Então, nas palavras do Maharal de Praga, a figura do Messias é essa figura poderosa, é de um homem que realiza coisas que são impressionantes na terra. Isso é maravilhoso. E perceba que ele diz que circunda todo mundo, ou seja, Yeshua nunca saiu de Israel, mas a sua fama e hoje a unção do Espírito Santo do Ruach HaKodesh tem circundado o mundo e levado a palavra do Eterno para que muitas pessoas entendam quem é Yeshua, Baruch Hashem. Yeshua, ele é de fato a estrela, o cetro, a unificação das duas missões do Mashiach. Ele ilumina o mundo antes que ele venha reinar, em que o mundo pode ter a oportunidade de se arrepender e voltar para o Deus de Israel. Então, no livro de Apocalipse está escrito assim: eu sou a raiz e a descendência de David, a brilhante estrela matutina, ou a estrela da manhã. Então, em Yeshua, nós temos reunido todas essas profecias. E você percebeu como várias vezes os sábios, os rabinos, eles apontam para o mesmo lugar, mostrando que essa profecia ela tem uma importância capital, ou seja, uma importância final na redenção da humanidade. Ok, se isso é assim, então isso significa que isso precisa ter se cumprido na vida de alguém, para depois esse cumprimento terminar lá na frente. Quem é a pessoa que isso acabou se cumprindo? Nós sabemos, é Yeshua.
E eu entendo que muitos daqueles rabinos que têm acesso a Brit Hadashah, que já leram a Brit Hadashah, sabem que Yeshua cumpriu as profecias. Mas eu entendo também que existem muitos que não podem se manifestar como tal. E que hoje continuam secretamente crendo em Yeshua, porém não manifestando a sua crença. Mas nós sabemos hoje que tudo isso foi cumprido através da vida do nosso querido Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Baruch Hashem, espero que você tenha gostado do vídeo. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo, mas se você gostou, favorite, dê um like aí, clica no sininho para você receber as nossas recomendações e espalhe o nosso trabalho para todo mundo aí. Diz para todo mundo aquilo que nós estamos fazendo. Te vejo logo mais. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach.